Olá, muita alegria estar aqui com você nesse mês espírita da Intermunicipal de Embu das Artes, onde nós trazemos como tema central a campanha Comece pelo Começo, que nesse ano de 2022 está completando 50 anos. Portanto, todos os temas desta Semana Espírita foram inspirados nas obras básicas. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Cada semana, um expositor de uma casa espírita unida à Intermunicipal de Embu das Artes e um expositor convidado de outras uses estará brindando a vocês com uma palestra cujo tema é uma das obras básicas. Hoje iniciaremos pela nossa Frateceb, Fraternidade Espírita Cristã Eurípides Passanufo, conversando um pouco sobre a obra básica fundamental, o Livro dos Espíritos, que neste ano de 2022 completa 165 anos. Eu sou Mauro Santos, ou Mauro Antônio dos Santos, sou componente da Intermunicipal Embu das Artes e também faço parte da direção da Frateceb, da Fraternidade Espírita Cristã Eurípides Passanufo. E para nós é uma grande alegria estar aqui com você nesse instante, falando sobre esse livro que certamente mudou a minha vida. Vamos começar. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 16 a 17, Jesus faz uma assertiva muito importante para que nós possamos compreender o surgimento da doutrina espírita. Quando ele fala aos seus discípulos: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." A doutrina espírita surge no momento em que a humanidade passava por uma série de transformações. Desde o final do século XVIII, com a Revolução Francesa, com a queda da monarquia e com a fixação dos ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, representados aqui pelo Arco do Triunfo, a França se tornara a vitrine do mundo. Dizia-se naquela época que era muito melhor ser vaiado em Paris do que aplaudido no restante do mundo. É exatamente neste cenário que nós vamos observar as artes representadas pelo teatro, pela música, pela pintura, ganharem cada vez mais destaque, com artistas de renome se evidenciando no cenário da humanidade. E nesses salões luxuosos de Paris, vamos encontrar, num determinado momento, as pessoas se dedicando a reuniões muito sui generis, muito especiais, que eram aquelas reuniões
com o objetivo de se questionar as mesas girantes. Reuniam-se a sociedade aristocrática francesa da época nesses salões e a doses generosas de uísque e baforadas de charuto de qualidade inquestionável, para exercitar as sessões de perguntas e respostas, aquilo que eles chamavam de mesas girantes. Porque as mesas, à imposição da mão, se levantavam e respondiam às questões realizadas por meio de batidas. Um código acertado entre os participantes, que depois vieram a descobrir-se médiuns, e as mesas, onde uma pancada representava não, e duas pancadas representavam sim, por exemplo. Não sei se era exatamente assim, mas o código era um código de perguntas e respostas diretas. E as perguntas eram as mais fúteis possíveis. Por exemplo, as moças solteiras costumavam perguntar se iam casar, os homens se iam adquirir fortuna, se teriam sucesso na sua vida empresarial, se teriam sucesso na política, as mulheres se teriam uma vida familiar feliz, e assim por diante. Ao que as mesas respondiam tudo, e abrindo um parênteses aqui, Allan Kardec vem nos mostrar depois que os espíritos estão em toda parte, em todo lugar, e existem espíritos comprometidos com o bem, espíritos sérios, e espíritos descomprometidos com o bem, que são espíritos zombeteiros e a tudo responde. Mas esse momento cabe nos ressaltar que foi muito importante, porque esse instante começam a se desdobrar pela humanidade essas manifestações mediúnicas, porque eram os espíritos tentando avisar que eles estavam presentes e que tinham, sim, muita coisa a dizer, e que não se limitavam a essas futilidades respondidas pelas mesas girantes, mas sim tinham uma revelação a nos entregar, conforme houvera sido prometido por Jesus lá no Evangelho de João, o que nós vimos na abertura dessa nossa fala. Vamos encontrar, no ano de 1854, a convite do Monsieur Fortier, na residência da Madame Pleine Maison, o contato que Allan Kardec teve pela primeira vez com essas mesas girantes. Ele havia sido convidado em outras oportunidades, mas achava de uma futilidade muito grande gastar tempo para ficar perguntando futilidades àquelas mesas que a tudo respondiam. Mas em 1855, na residência da família Boudin, com a ajuda das médiuns, Julie, que na época tinha 14 anos, e Caroline, com 16, Allan Kardec percebe que as respostas fornecidas pelos espíritos tinham alto cunho moral. E dentro do seu critério de cientista, de estudioso, de educador e de filósofo, ele entende que as mesas por si só não podem e não teriam condições de responder absolutamente nada. Porque a mesa é um objeto inerte, é um objeto inanimado. E, portanto, não goza das condições adequadas
para expressar-se, sejam em respostas fúteis, sejam em respostas úteis. Mesa não fala. E tanto Allan Kardec quanto outros estudiosos da época atinaram para essa questão. Ora, a resposta das mesas decorre de um efeito, na verdade, ela decorre de uma causa. E ela é um efeito. Todo efeito inteligente, segundo os cientistas, vem de uma causa inteligente. Portanto, há que se investigar qual é a causa que propicia a resposta ou as respostas que essas mesas apresentam. E assim, nesta investigação, Allan Kardec acaba tendo contato com espíritos que tinham por finalidade trazerem a doutrina espírita por meio dessas comunicações e, em aceitando a sua missão, vamos dizer assim, ele começa a formular perguntas e organizar respostas que foram enviadas a diversos médiuns, para diversos lugares, a fim de que, nessa pluralidade de respostas às mesmas perguntas, ele pudesse criteriosamente selecionar aquelas que tinham concordância entre si e considerá-las como válidas. Porque, dentro do seu princípio investigativo e científico, Allan Kardec não podia aceitar que, como verdadeira, a resposta apresentada por um único médium. Então, era necessário que essas respostas elas apresentassem uma concordância entre aquilo que foi perguntado e o que efetivamente foi respondido, para que fossem consideradas como legítimas. E assim, em 1857, após organizar essas respostas dadas pelos espíritos em diversas partes, surge oficialmente a doutrina espírita. E, no princípio, com 501 questões, é apresentada a primeira edição de O Livro dos Espíritos, na livraria do Messier Didier, em Paris. É importante também nós falarmos aqui sobre como foi o aperfeiçoamento das comunicações dos espíritos. Se, no princípio, eles se apresentavam de uma forma extremamente rudimentar, por meio das pancadas, que eram códigos estabelecidos entre os questionadores e os espíritos, no segundo momento, eles percebem que, se apoiassem as mãos algumas pessoas que tinham uma característica especial, ao qual Allan Kardec posteriormente denominou como médium, colocasse a mão sobre uma prancheta, com um lápis afixado à ponta dessa prancheta, que tinha rodinhas também na sua base, as respostas surgiam de uma forma escrita, o que propiciou uma possibilidade de retorno às questões formuladas de uma forma muito mais rápida do que aquela inicial que era estabelecida pelos códigos das pancadas que as mesas faziam. Logo após, aperfeiçoou-se esse método e observou-se que não havia necessidade de afixar um lápis
na prancheta, muito menos os médiuns colocarem as mãos sobre essa prancheta para que ela deslizasse e as comunicações aparecessem. Mas que a própria mão do médium, ou do intermediário da comunicação entre a espiritualidade e o papel, segurando uma caneta, que à época era uma pena, o comunicante, que era o espírito desencarnado, traria com mais rapidez a resposta à questão formulada. E aí é o princípio daquilo que nós conhecemos hoje como a psicografia. Portanto, as comunicações recebidas para a elaboração de O Livro dos Espíritos, elas têm origem na faculdade mediúnica da psicografia. É importante a gente entender isso para ver todo o trabalho, todo o esforço que Allan Kardec teve para poder receber as comunicações, as informações que a espiritualidade tinha a transmitir. Porque tratava-se de uma revelação. Tratava-se da verdade, onde os espíritos intencionavam esclarecer a humanidade sobre os pontos mais diversos da vida do ser. E assim, Allan Kardec, em contato com diversos médiuns, vai recebendo informações e organizando a doutrina espírita, de modo que ele consegue, com muito esforço, porque certamente à época ele não dispunha dos recursos que nós dispomos hoje em dia, as coisas eram muito mais lentas, muito mais difíceis. Aí aqui reconhecer o grande esforço que Allan Kardec teve na organização desse livro, no dia 18 de abril de 1857, lançar este, que é o livro basilar da doutrina espírita. A segunda edição do Livro dos Espíritos surge em 1860, e nessa edição já é composta pelas 1018 questões que nós temos aí até os dias de hoje. Vamos falar aqui um pouquinho mais sobre a estrutura de O Livro dos Espíritos, né? Ele é muito interessante porque ele foi organizado de uma forma extremamente didática. Allan Kardec, sendo um educador, um pedagogo, por origem, ele tinha a facilidade na didática. Ele tinha um conhecimento necessário e, por isso, foi escolhido pelos espíritos para poder fazer com que as mensagens dos espíritos chegassem a nós de uma forma em que a gente pudesse entender a sua sequência. O princípio, os desdobramentos desse princípio, a elaboração de tudo aquilo que aquelas verdades queriam trazer, as consequências dessa verdade e o fechamento dessas reflexões. Portanto, didaticamente, conforme mostra esse slide, o Livro dos Espíritos vem trabalhar em
3 pilares. Quais sejam? Quem eu sou? Quando a gente estuda o livro dos Espíritos, que é composto por 5 outros livros, nos capítulos que falam lá das causas primárias, que também foi denominado de livro 1, de o próprio livro dos Espíritos, a gente vai ter exatamente esta dimensão, vai ter exatamente esta informação, porque vai possibilitar que nós possamos compreender o que a gente sente. Quando a gente faz essa pergunta no quem eu sou, nós vamos entender que todos nós somos criados por Deus na simplicidade e na ignorância e com condições incríveis de perfectibilidade. Portanto, a nossa origem está em Deus, a nossa trajetória evolutiva visa fazer com que a gente possa retornar a esse Deus, saindo da simplicidade e chegando na sabedoria. Isso nos apresenta de uma forma muito bela o nosso processo de evolução. E continuando na didática de O Livro dos Espíritos, de onde eu vim? E aí inicia nas próprias causas primárias de onde eu vim. Vai falar do mundo espírita, do ser e as suas relações com esse mundo, que é o mundo originário, ou o mundo das causas. E aí, além de entender o que eu sinto, eu vou também conseguir entender os motivos das aflições, os motivos do sofrimento, principalmente do ser humano. E para que eu possa compreender e saber como eu devo me comportar, como eu devo me relacionar com a vida e com o mundo, de forma a diminuir as causas desse meu sofrimento, dessas minhas aflições diante da vida, o livro 3 apresenta as leis morais, que vai nos mostrar também como sermos espíritas. Vai nos dizer que o espírita é aquele que se esforça para melhorar-se sempre. E é aquele que, mesmo ainda não tendo atingido a sua perfectibilidade, ou a sua perfeição, melhor dizendo, porque perfectibilidade já está intrínseca à nossa própria essência, na medida em que eu me alinho, na medida em que eu me adequo, na medida em que eu cumpro as leis de Deus, que são aquelas leis morais apresentadas em O Livro dos Espíritos, desdobra-se aí dos 10 mandamentos, que ao cumpri-las, eu vou aumentar a possibilidade de ser feliz, porque estarei me aproximando de Deus. Quanto mais eu me aproximo da minha origem divina, quanto mais eu me aproximo do Criador, melhor eu me encontro. E vai dizer também, no livro 4, para onde eu vou, mostrando que todas as ações realizadas pelo ser durante a sua experiência reencarnatória têm as suas consequências, que é um outro princípio da própria doutrina espírita. As esperanças e consolações vão me mostrar que, como espírito, nós colhemos o resultado das ações que realizamos. Que ninguém sofre pela obra do acaso.
que aquilo que nós chamamos de sofrimento, seja como encarnados ou seja como desencarnados, na realidade é a colheita da plantação que nós realizamos em algum momento da nossa vida, em algum momento da nossa existência. E depois há a conclusão, onde, de uma forma muito bem elaborada, o livro dos Espíritos é fechado. Então, observem aí. Ele vai nos possibilitar aprender quem eu sou, da onde eu vim e para onde eu vou. E os desdobramentos disso são as decorrências desse aprendizado. Porque o livro dos Espíritos, por ser um livro basilar, ele vai apresentar os elementos iniciais ou os elementos introdutórios para os outros livros da codificação. A introdução, que nós não citamos aqui nessa primeira parte da exposição, mas vamos falar agora, vai ser desdobrada principalmente em 2 livros, que é o Principiante e o Espírita e o que é o Espiritismo. Aqueles que quiserem conhecer um pouquinho da doutrina espírita, indicamos aí esses 2 livros, que sem positivamente fazerem parte, né, das obras da codificação, como aqui nós estamos apresentando, são, sim, extraídas de O Livro dos Espíritos e dão àquele que interessa-se ou que interessasse pelo estudo da doutrina ter pelo menos uma noção do que ela é. As causas primárias, ou seja, as coisas inerentes ao mundo dos espíritos, nós vamos ter desdobradas e aprofundadas no livro A Gênese, que vai falar também, entre outras coisas, sobre os milagres e as predições, vai falar sobre a origem, né, do nosso planeta, das diversas eras que foram confundidas aí com 7 dias da criação. A Gênese é um livro fantástico, de cunho científico e que merece também ser estudada com muita aplicação. Do mundo espírita, nós vamos também aprofundar esse ensinamento, esse conhecimento, melhor dizendo, em O Livro dos Médiuns, que também tem um cunho científico e vai apresentar para nós, né, todo o tratado, todos os requisitos, todas as consequências da mediunidade. E vai também orientar aquelas pessoas que trazem essa faculdade de uma maneira inata a lidarem com esse recurso tão importante para o autoconhecimento e para a evolução. Já as leis morais, onde nós vamos entender um pouco mais a respeito de nós mesmos, onde a gente vai compreender as consequências do espiritismo, que são as consequências morais e que poderão nos tornar pessoas melhores, estão desdobradas em O Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro altamente consolador. É esclarecedor e é consolador. Principalmente aquelas pessoas que chegam à casa espírita levadas pelas dores diversas, pelos reveses da vida, pela perda, entre aspas, porque ninguém perde ninguém, de um ente querido, pela falta de compreensão a respeito dos motivos do sofrimento, aqueles que têm ideias suicidas. O Evangelho segundo o Espiritismo vai possibilitar o esclarecimento e o consolo das pessoas. E do livro Esperanças e Consolações, e também uma parte da conclusão,
que vai mostrar para a gente o porquê ser espírita, nós vamos tirar o céu e inferno. E aí vai mostrar o depoimento, vão mostrar os relatos, vão mostrar efetivamente as consequências das ações realizadas pelos espíritos enquanto eles se encontravam encarnados. Vamos observar no livro Céu e Inferno espíritos vivenciando um estado de plenitude, de conforto, de alegria por estarem no mundo dos espíritos, de felicidade por estarem no mundo dos espíritos, de liberdade por estarem livres do seu corpo carnal. Ao mesmo tempo que nós vamos encontrar espíritos que estão no estágio intermediário entre a alegria de estar encarnado, a alegria de estar desencarnado e a saudade do momento em que eles viveram na Terra, a saudade do momento que eles viveram a encarnação, sentindo falta ainda de algumas coisas que a vida material lhes propiciava. E vamos encontrar espíritos em estado de conflito interior, em estado de sofrimento, por que não dizer assim, estado quase de demência mental, sendo cobrados pela sua consciência ou pelas coisas que eles fizeram em desfavor do próximo ou pelas coisas que eles deixaram de fazer para ajudar quem necessitava. O livro O Céu e o Inferno é um dos livros que nós temos observado menos lido por aqueles que se dizem espíritas. E, no entanto, é um livro que nos serve de despertador, porque ele vai nos apresentar a realidade do mundo espiritual, relatada por aqueles que nele se encontravam ou se encontram. Porque muitos daqueles que deram seu testemunho em um livro, O Céu e o Inferno, de certo, já reencarnaram. Alguns já reencarnaram, já desencarnaram, reencarnaram novamente, e outros se encontram lá no plano espiritual. Ainda falando da didática de O Livro dos Espíritos, para que a gente possa estudar, né, ele e compreender cada livro, cada capítulo, nós vamos ver aqui o núcleo central de O Livro dos Espíritos, na parte primeira, falando lá das causas primárias. Aí, no capítulo 1 a 4, da parte segunda, o mundo espírita, que vai ser tratado lá, nessa parte do capítulo 1 até o 6. Ainda na parte segunda do mundo espírita, a gente vai encontrar uma série de informações importantes no capítulo 6 a 11. Na parte quarta, a gente vai encontrar as esperanças e consolações que têm um relacionamento com o núcleo central, ou seja, as causas primárias e o mundo espírita, no capítulo 1 e 2. Na terceira parte das leis morais, a gente também vai encontrar uma correlação com a primeira e segunda parte, no capítulo 1 e 2. Eu estou passando esses slides aqui porque ele serve de subsídio para aqueles que quiserem estudar com seriedade o Livro dos Espíritos e entenderem as correlações que existem entre, né, os capítulos desse mesmo livro e a importância que tem a gente compreender isso, porque uma coisa que está no começo de O Livro dos Espíritos, depois a gente vai encontrar uma citação lá para frente ou vice-versa. Ele é um livro que faz correlações de conhecimento e de ensinamento, e isso faz parte da didática de Allan Kardec o tempo todo. E daqui, a gente vai tirar da parte segunda, o mundo espírita, o livro dos médiuns, como já dissemos lá, da parte quarta, o céu e o inferno, da introdução e dos prolegômenos. Os prolegômenos significam os princípios básicos, né? O que é espiritismo. Vamos tirar da parte terceira das leis morais o Evangelho segundo o Espiritismo, e da parte primeira, parte segunda e parte terceira, vamos encontrar muita coisa lá
no livro A Gênese. Voltando lá ao ensinamento de Jesus, o Espiritismo como o cristianismo redivivo. E por que o cristianismo redivivo? Porque o Espiritismo tem por finalidade, por objetivo, resgatar a essência do próprio cristianismo. E é por isso que ele se apresenta como essa revelação, sem pretensão de nós espíritas, sem pretensão da nossa parte. Mas o Espiritismo representa, sim, aquela promessa de Jesus feita há mais de 2000 anos atrás, quando ele asseverou que nos enviaria o Consolador prometido, que nos ajudaria a recordar tudo aquilo que ele havia falado e que não havia sido compreendido. Então, no momento certo, no momento adequado, surge a doutrina espírita, nos trazendo toda essa revelação que vai nos auxiliar a entender a nós mesmos e mostrar que nós podemos ser agentes da transformação da humanidade e o mundo melhor, auxiliando-a na ascensão da hierarquia dos mundos, conforme nos ensina lá a escala espírita, que consta a partir da questão 100 de O Livro dos Espíritos. A doutrina espírita, via de regra, é o ensinamento transmitido pelos espíritos superiores e organizados por Allan Kardec e que se encontram, na sua essência, nas obras básicas. E a obra base lá é o Livro dos Espíritos. Vamos entender também o tríplice aspecto da doutrina espírita. Porque o Livro dos Espíritos vai nos ensinar que a doutrina espírita é uma doutrina filosófica que ilumina e esclarece, de base científica, que estuda, que investiga, propiciando o conhecimento. E esse conhecimento da junção da filosofia com a ciência naturalmente vai nos fazer compreender que nós precisamos melhorar, que nós precisamos nos conectarmos com o ser criador, que nós precisamos nos religar, que nós precisamos transcender. E é por isso que a moral sublima. O tríplice aspecto da doutrina espírita vai fazer a cada um de nós entender que, separadamente, a filosofia se torna inócua, improdutiva, que a ciência, isoladamente, vai nos fazer ou nos tornar pragmáticos demais, céticos, e que a religião, sem a base da filosofia e a investigação da ciência, tende a levar a criatura ao fanatismo. Portanto, nem só a filosofia que nos paralisa, nem só a ciência que nos esfria, e nem só a religião que nos fanatiza. Mas nesse tríplice aspecto, a gente vai conseguir compreender as nossas diversas possibilidades de nos tornarmos agentes transformadores da nossa própria vida, que não se resume a essa existência atual, e nessa conexão com Deus, nos tornarmos pessoas felizes. Porque, como já dissemos aqui, todo o nosso objetivo de vida é ser feliz,
é nos encontrarmos com e compreendermos essa consciência cósmica. A questão é os desdobramentos disso, é a caminhada para essa felicidade na qual todos nós nos encontramos. E aí é composta, né, das causas e consequências. Já estamos aqui quase finalizando a nossa exposição e cabe-nos, né, ressaltar aqui os princípios básicos da doutrina espírita. E para aqueles que dizem que a doutrina espírita ela está divorciada dos ensinamentos do Evangelho, qual nos trazia Jesus, nós queremos dizer que ela se encontra completamente alinhada, completamente coerente àquilo que nos foi trazida pela segunda revelação, que é o Evangelho. A doutrina espírita ela vai ampliar o conhecimento que Jesus veio nos trazer há mais de 2000 anos atrás. E isso independe de religião, porque Jesus não criou nenhuma religião. Jesus não fundou nenhuma doutrina, como Allan Kardec também não fundou a doutrina espírita. Allan Kardec é o organizador da doutrina. Ele foi um trabalhador da primeira hora, mas ele não foi o fundador, digamos assim, da doutrina espírita, porque se ficasse somente restrita à figura de Allan Kardec, a doutrina espírita, ela não poderia ser considerada como uma revelação. Allan Kardec foi, sim, o missionário, aquele espírito escolhido para poder fazer com que essa doutrina pudesse ser organizada, que representa a resposta dos espíritos, e pudesse depois chegar a cada um de nós, propiciando-nos elementos para essa caminhada de evolução na qual todos nós nos encontramos. Então, temos aqui, né, desses princípios, a existência de Deus, que está lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus fala, Pai nosso, que estás no céu. Tributando reverência ao Criador. A sobrevivência da alma, que está clara lá no momento da transfiguração, ou seja, quando Jesus mantém contato com Moisés e com Elias, que já não se encontravam encarnados naquela época. Olha que interessante. Então, se Jesus teve contato com Moisés e com o Elias, de certo que ele estava tendo contato com espíritos desencarnados. A pluralidade dos mundos, onde a doutrina espírita vem atestar que o planeta Terra não é exclusividade no universo, que Deus não criou esse universo infinito, como eu costumo dizer, para a gente ficar à noite olhando as estrelas e namorando a luz da lua, contemplando aquela beleza que se expressa no alto da nossa vista. Quando Jesus fala da casa de meu pai há muitas moradas, a reencarnação, que é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, porque ao afirmar para Nicodemos que para avançar, para evoluir, alcançar o reino dos céus era necessário nascer de novo, Jesus afirma a importância e a realidade da reencarnação. A evolução, que são as diversas categorias de evolução dos espíritos, nós já citamos aqui a questão 100 de O Livro dos Espíritos, lá na parábola do semeador, a lei de causa e efeito, ou de ação e reação, naquele episódio onde Jesus fala para Pedro que todos que lançarem mão da espada morrerão, ou seja, a gente colhe a consequência daquilo que faz. Jesus subtraiu do Antigo Testamento olho por olho, dente por dente, mas asseverou que nós colhemos os frutos daquilo que nós plantamos. Ou seja, na vida, na nossa existência, sempre nos defrontaremos com as consequências das causas que originamos. E
a comunicação entre os dois mundos, que também está naquele capítulo que fala sobre Moisés e também e Elias. Então, olha que interessante aí alguns princípios da doutrina espírita que vêm nos reforçar tudo aquilo que as obras básicas apresentam, em especial o Livro dos Espíritos, mas está plenamente coerente e relacionada àquilo que o Evangelho nos traz. No livro No Invisível, que é um livro fantástico, escrito pelo venerável Leon Denis, no capítulo 11, a gente vai aprender que o espiritismo criteriosamente praticado não é só uma fonte de ensinamentos, é também um meio de preparação moral. As exortações, os conselhos dos espíritos, suas descrições da vida de além-túmulo vêm a influir em nossos pensamentos e atos e operam lenta modificação em nosso caráter e em nosso modo de viver. Resumindo essa lição de Leon Denis, o Espiritismo, trazido na obra basilar que denominamos o Livro dos Espíritos, tem a finalidade de fazer com que nós aprendamos, nós evoluamos e, como já dissemos aqui várias vezes, possamos chegar mais rapidamente pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria escolha, até Deus. E para poder encerrar aqui a nossa exortação, a nossa exposição, que a gente espera que tenha sido didática, mas se vocês tiverem algumas dúvidas, nós vamos deixar o nosso e-mail logo ao final desta apresentação. Ouvi uma homenagem que o compositor César Tucci fez para o Livro dos Espíritos. É uma música muito utilizada nas reuniões da infância, ou evangelização, conforme queira, mas que também serve para nós porque ele resume praticamente tudo que nós procuramos falar aqui nessa conversa, nessa palestra da semana espírita, do mês espírita da USE Intermunicipal de Embu das Artes. Então, eu peço um pouquinho de atenção para a gente ouvir esta singela canção. Nunca Ele novo céu brilhar, os homens antes do planeta, a nova era iniciou. Livro dos Espíritos, quando conquistou na terra,
onde eu vim, para onde eu irei, o futuro que me espera. Os espíritos, tudo que estou na terra. Onde eu vim, para onde eu irei, o futuro que me espera. Onde eu vim, para onde eu irei, o futuro que me espera. Então, que nós possamos tirar o livro dos espíritos desse cantinho da nossa estante e nos dedicarmos ao estudo aplicado dele com o propósito de propiciarmos que a nossa vida possa ser cada dia melhor. Um grande abraço a todos e prossigam acompanhando esse mês espírita da nossa Intermunicipal de Embu das Artes. Um grande abraço. E muito obrigado para você que teve a paciência de nos acompanhar até esse instante.